Hoje é um dia importante para nós, que é o dia de Cristo Rei. É o dia que nós proclamamos que Cristo reina sobre todas as coisas. E o seu trono, nós sabemos, é o trono da cruz. Foi de lá que ele assumiu esse reinado, esse senhorio, que deve se estabelecer por toda a terra e por todos os tempos, e por todo sempre. Cristo reina, Cristo é o Rei, Cristo é o nosso Senhor. Quando o conselho pediu que eu fosse o pregador do dia, confesso que eu fiquei bastante nervoso e achava que a mesma sensação que eu tive quando eu preguei pela primeira vez. E a primeira vez que eu preguei, estava muito nervoso de fato. E eu tenho até hoje as anotações da minha primeira pregação, que quem fez essas anotações foi a Tânia, inclusive, com a letra dela, eu tenho guardado até hoje, por 2 motivos, né? Por ser a anotação que ela fez e por ser a minha primeira pregação. Nesta ordem. Nessa ordem. Mas eu me lembro bem como eu estava nervoso. E eu acabei ficando também com a mesma sensação no coração. Porque eu estou acostumado a estar com vocês e talvez seja essa uma grande tentação. Nós estamos acostumados a fazer as coisas e a gente liga o piloto automático e faz as coisas no piloto automático. E eu sinto e sei que o dia de hoje é um dia importante, é um dia da comunidade, um dia que os compromissados renovam o seu compromisso, que os novos, nós teremos 2 novos compromissados, que esse ano não é um ano de compromisso, mas o pessoal que faz o Timóteo no primeiro semestre faz o compromisso no segundo semestre. Então teremos 2, Timóteo e Priscilas, teremos 2 compromissados. Então, é um dia importante para nós. Então, eu pedi ao Senhor que não me deixasse ficar no piloto automático, e o sinal de que Ele estava atendendo as minhas orações é que eu estou profundamente nervoso e tive que escrever a pregação quase toda inteira para que não perdesse nada da minha cabeça. Eu quero falar com vocês hoje sobre a unção do Espírito Santo. É esse o tema que eu quero tratar com vocês. E quero tratar esse tema porque a vida cristã, a vida no Espírito só começa a partir de uma experiência do Espírito de Cristo em nós. A vida cristã só começa a partir desse momento. Antes dessa experiência do Espírito de Cristo em nós, a vida cristã se resume muitas vezes a um cumprimento de ritos, de costumes, a um procedimento muitas vezes sem vida. E falo que são muitos os cristãos que não possuem essa experiência do Espírito de Cristo. E por isso acabam vivendo uma vida cristã aquém daquilo que eles poderiam viver. Uma vida cristã medíocre, diante daquilo que Deus pode nos oferecer pelo seu Espírito. Por isso é fundamental para nós compreendermos essa experiência do Espírito de Cristo em nós, que é uma unção, é a unção do Espírito em nós. E nós chamamos normalmente na renovação carismática de batismo no Espírito Santo. Para alguns padres na igreja, e estou falando dos padres do começo da história da igreja, para alguns padres da igreja, essa experiência do Espírito de Cristo, essa experiência do Espírito Santo, é chamada de unção do Espírito Santo. E é sobre essa experiência que eu quero falar com vocês, sobre a experiência da unção do Espírito Santo. Eu queria abrir 2 textos e vocês deixam eles aí como referências. O primeiro texto está em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18. Está assim. O texto é referente ao batismo de Jesus Cristo no Jordão com João Batista. E Jesus Cristo, depois do batismo de João, depois que ele é repleto do Espírito Santo, volta do Rio Jordão, era conduzido pelo Espírito Santo, vai permanecer no deserto durante um tempo de prova, e depois desse período ele se apresenta na sinagoga, toma o livro do profeta Isaías,
abre esse livro, encontra o lugar onde está escrito. Ele não abre o livro aleatoriamente, ele abre o livro e procura um texto, esse texto que ele quer aplicar a ele mesmo. Portanto, é uma leitura intencional de Jesus Cristo, e ele fala, o texto fala, e Jesus Cristo lê o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Porque ele me ungiu. Então, Jesus Cristo identifica aquela experiência que ele teve no Rio Jordão como uma unção do Espírito Santo. Essa ideia da unção do Espírito Santo aparece também no Atos dos Apóstolos, no discurso de Pedro na casa de Cornélio, no capítulo 10, que é outro texto que eu queria que vocês abrissem e deixassem marcado, porque nós vamos voltar a ele, é a nossa referência. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 38, Pedro, pregando àqueles pagãos da casa de Cornélio, onde o Espírito Santo se derramou abundantemente, inclusive subvertendo os raciocínios de Pedro e os demais discípulos de Jerusalém. Pedro identifica o que acontece com Jesus Cristo em sua pregação, no versículo 38 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Como Deus ungiu Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Ele fala: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo proclamado por João, como Deus ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo e com o poder. Portanto, esse batismo que Jesus Cristo passou, esse batismo que Jesus Cristo experimentou, é uma unção do Espírito Santo. E nós participamos em Cristo dessa unção. Aquela unção que é derramada sobre Cristo, aquela unção que é dada a Cristo no dia do batismo de João Batista, no Jordão, essa unção também é a unção que nós participamos. Os padres da igreja dizem que uma vez a cabeça ungida, o corpo é ungido. Uma vez que a cabeça da igreja é ungida, o corpo inteiro é ungido, e não só a cabeça. Portanto, em Cristo nós participamos plenamente dessa unção, que era a unção do Espírito Santo para Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo precisava de receber essa unção? Porque Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Nós professamos a fé em Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a pessoa, a segunda pessoa da Trindade encarnada na humanidade. Mas ela é de natureza divina e de natureza, o Cristo é de natureza divina e natureza humana. E as duas naturezas não se confundem, porque senão uma anularia a outra e nós não teríamos o mistério do Verbo encarnado. E Cristo, para nos redimir, ele tem que agir na realidade humana. Ele não pode agir como realidade divina, porque se ele age como Deus, ele não nos redime. Porque nos redime porque ele é um homem, o homem pleno do Espírito Santo. Por isso, para realizar o seu ministério salvífico, havia necessidade dessa natureza humana de Cristo ser ungida pelo Espírito Santo, porque só assim ele poderia realizar o ministério que Deus lhe deu. Por isso, o Espírito Santo foi derramado sobre Jesus Cristo no dia do batismo de João, para que ele, ungido pelo Espírito Santo, pudesse realizar a obra que Deus lhe deu de nossa redenção. Então, essa unção do Espírito Santo, que torna o Cristo, que torna Jesus Cristo Cristo, essa unção também é dada a nós. É dada a nós inicialmente pelo batismo. Pelo batismo sacramental, nós participamos dessa unção de Cristo. Mas, infelizmente, essa participação sacramental, ela não se torna uma participação experiencial por nossa própria culpa. Então é necessário que nós, os homens, experimentemos a mesma coisa que Cristo experimentou no dia de João Batista. O Espírito Santo vir sobre ele, ungir com o seu poder para que ele realizasse a sua obra. E nós precisamos dessa unção. Santo Atanásio diz que essa unção de Jesus Cristo no Jordão diz respeito a nós,
não diz respeito somente a Jesus Cristo, diz respeito a nós. Porque somos nós convidados a participarmos do ministério de Cristo, portanto, somos nós os convidados para participar também da sua unção. A unção é necessária em Jesus Cristo, muito mais necessário a nós. Muito mais necessário a nós para estarmos nesse mundo hoje, nesse mundo tão complicado que nós estamos vivendo. Eu penso que nos falta essa experiência de a unção do Espírito Santo para que o cristianismo seja realmente a força transformadora desse mundo tão pagão como está se transformando. Está nos faltando hoje essa unção do Espírito Santo. É isso que o próprio Jesus Cristo fala quando ele prega no dia mais importante da festa, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. E São João fala sobre essa questão. Ele fala, São João faz uma observação dizendo, ele dizia isso a respeito do Espírito Santo, que não havia sido dado porque ele não havia sido glorificado. Isso é no capítulo 7 do Evangelho de João. E o que isso quer dizer? Já que nós temos que participar dessa unção de Cristo, essa unção de Cristo é a presença do Espírito Santo em nós, produzindo efeitos sobrenaturais em nossa alma, produzindo efeitos de eternidade em nosso coração, produzindo efeitos de santidade em nossa vida. Como nós precisamos disso, e é Jesus Cristo, e por Jesus Cristo que nós participamos disso, mas havia um empecilho de nossa participação nessa unção. Havia um empecilho para que nós participássemos plenamente dessa vida no Espírito em nós. E esses empecilhos, ou esse empecilho, eram dois. E eram necessários, então, que o próprio Jesus Cristo, assumindo a nossa natureza, rompesse, quebrasse, retirasse esses dois empecilhos. Esses dois empecilhos seriam como dois muros que impediam que nós participássemos da unção do Espírito, dessa unção transformadora. O primeiro muro, a primeira dificuldade, o primeiro empecilho, era a própria natureza humana. A própria natureza humana. Como a natureza humana poderia receber o Espírito sendo ela pecadora? Poderia receber o Espírito estando ela na rebelião? Só era possível a natureza humana receber o Espírito Santo nela quando Jesus Cristo assumisse a nossa própria natureza. Portanto, o primeiro empecilho para recebermos a unção do Espírito foi resolvido pela encarnação do Verbo. Jesus Cristo é homem como nós, da nossa natureza como nós, e pleno do Espírito. Se essa natureza de Cristo pode ser plena do Espírito, nós podemos ser plenos do Espírito. Porque essa barreira foi extinta, essa barreira foi terminada. A outra barreira que impedia que nós fôssemos plenos do Espírito, que nós recebêssemos essa unção do Espírito, a outra barreira era o nosso pecado. O nosso próprio pecado. Era necessário que o pecado fosse vencido em nós para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. E essa barreira do pecado foi também retirada, foi extinta por Cristo na cruz. O pecado foi derrotado na cruz. O pecado morreu na cruz. Nós não precisamos mais viver no pecado, porque o pecado foi morto na cruz. O pecado foi pregado na cruz. A carta de São Paulo aos Colossenses fala isso. Aquele documento que nos era contrário foi pregado na cruz. Foi fixado na cruz. De tal forma que nós não precisamos viver mais sob o domínio do pecado, porque o pecado foi quebrado na cruz. Portanto, a segunda barreira do Espírito Santo ser nos dado com plenitude foi rompida. As duas barreiras, a barreira da humanidade pela encarnação e a barreira do pecado pela crucificação de Jesus Cristo. Extinto essas duas barreiras, o Cristo ressuscitado pode derramar o Espírito Santo sobre nós, nos batizando nessa unção, nos batizando nesse Espírito, no mesmo Espírito do qual ele foi pleno no batismo de João Batista. Esse é o mistério para a nossa vida. E é a partir exatamente dessa experiência da unção,
dessa experiência do Espírito é que nós começamos a viver a vida no Espírito. A vida que nós tanto almejamos. A vida que tanto nós queremos e que procuramos muitas vezes em outros lugares onde nós não vamos encontrá-la. São Paulo vai falar que a vida no Espírito é uma vida de alegria, é uma vida de amor, é uma vida de paz, é uma vida de autocontrole, é uma vida onde nós realmente podemos viver plenamente a vida humana dirigida pelo Espírito, como Jesus Cristo viveu. Mas isso só é possível e só começa quando nós, de fato, temos uma experiência radical da presença do Espírito em nós, e nós chamamos isso de experiência da unção do Espírito Santo. Os carismáticos, nós carismáticos chamamos de batismo no Espírito Santo. São Nicolau de Cabasilas, que foi um padre da igreja do século IV, ele faz uma comparação muito bonita que o padre Raniero Cantalamessa usa também em seus escritos, que Jesus Cristo, a humanidade de Jesus Cristo, era como o vaso de alabastro daquela unção de Betânia, cheio de um perfume caro, precioso, e esse vaso impedia que o perfume fosse sentido por toda a casa, fosse sentido por todos. E quando esse vaso foi quebrado na unção de Betânia, o aroma se espalhou por toda a casa. Então, quando o vaso de alabastro, que era Jesus Cristo, foi quebrado na cruz, quando ele se submeteu a tudo aquilo por causa do amor que ele tem por nós, o Espírito que estava nele se espalhou por toda a casa, e essa casa somos nós, a sua igreja. Portanto, pelo mistério de Cristo na cruz, pelo mistério da encarnação do Verbo, nós temos a possibilidade de sermos ungidos com profundidade, com plenitude pelo Espírito Santo, para termos uma vida cristã que somos chamados a ter. Fala aí para o seu irmão, nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Essa unção do Espírito Santo apresenta-se como uma força de transformação interior, que modifica o nosso ser, modifica o nosso coração e dá um sentido à nossa vida. Essa unção interior do Espírito Santo. Essa unção atinge diretamente a nossa pessoa, atinge o núcleo do nosso ser e dá um novo direcionamento, uma nova razão àquilo que nós vivenciaremos. Por isso é necessário experimentarmos essa unção. Essa unção do Espírito Santo pode ser distinguida em 3 fases, em 3 partes, ou 3 elementos, que nós podemos chamar de 3 unções, que na realidade é uma única unção, mas dividida em 3 aspectos, ou 3 unções, como os padres da igreja nos ensinam. Essa unção produz em nós uma vida, a vida renascida, como Jesus Cristo disse a Nicodemos. São 3, então, experiências que nós temos pela ação do Espírito Santo, ou 3 unções do Espírito Santo em nós. A primeira, a unção do conhecimento, também chamada de unção de glória. A segunda, a unção de poder. E a terceira, a unção de santidade. Que são 3 unções que nós recebemos, a única unção do Espírito Santo, para vivermos plenamente a vida no Espírito. Essas unções nós percebemos na vida de Cristo. Portanto, podemos perceber também na nossa própria vida. O Evangelho de João, nos seus capítulos 14 e 13 até 16, começa a falar sobre a relação do Espírito Santo com Jesus Cristo, a relação do Espírito Santo conosco. E nesses capítulos fala de uma primeira unção, da unção do conhecimento. É interessante, no capítulo 14, no versículo 9, Jesus Cristo pergunta para Filipe, Filipe, eu estou há tanto, fala para Filipe, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e você não me conhece? Essa pergunta é uma pergunta que me encabulou quando eu estava refletindo.
Gente, nós somos cristãos e estamos habituados a rezar, estamos habituados a proclamar, estamos habituados a louvar, mas nem sempre nós conhecemos Jesus Cristo. Nem sempre. É uma pergunta que é feita para nós. Felipe, eu estou há tanto tempo com você e você ainda não me conhece. Você ainda não me conhece. Por que acontecia isso? Porque Felipe ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Apesar, não tinha tido a experiência do Espírito. Apesar de conviver com Jesus Cristo, apesar de ver os seus milagres, apesar de ver a sua ação, apesar de escutar a sua pregação, Felipe ainda não conhecia Jesus Cristo. Isso se aplica muitas vezes a nós. Estamos habituados a escutar o Evangelho, habituados a ver os milagres que Jesus Cristo realiza, estamos habituados a frequentar a igreja, frequentar os grupos e a comunidade, mas muitas vezes nós não conhecemos Jesus Cristo. Eu não sei se a maioria dos nossos cristãos, sobretudo nós os católicos, conhecemos Jesus Cristo. Quando a gente vê essa falta de entusiasmo, muitas vezes, quando eu falo nós, eu não estou me referindo a nós aqui, que pelo menos, não é que a gente seja, claro que nós somos mais bonitos que os outros, isso é lógico, isso já é um ponto pacífico, isso não tem discussão, tudo bem. Mas nós ainda, nós temos isso não é orgulho, não é vaidade, mas nós temos uma certa seriedade na vida cristã. Nós procuramos, isso é verdade, nós estamos aqui hoje, e estamos em outras ocasiões, estamos nas nossas comunidades, estamos trabalhando em missão, nós nos esforçamos, nós somos um pouco diferente da grande maioria. Então, quando eu falo nós, eu não estou me referindo a nós, particularmente nós, estamos se referindo a nós, um nós genérico, mais humanitário, mais uma igreja geral. Então, mas nós cristãos, muitas vezes, não conhecemos Jesus Cristo. Estamos habituados a frequentar as missas, frequentar as atividades de igreja, nos dizemos cristãos, mas nós não conhecemos Jesus Cristo. Por isso, a vida cristã para muitos é muito difícil. É uma vida cristã de obrigações, é uma vida porque nós não conhecemos Jesus Cristo. Então, aqui acontece o que aconteceu com Filipe, acontece conosco. Por isso é necessário que nós tenhamos um conhecimento de Jesus Cristo. E esse conhecimento só é possível pelo Espírito Santo. Jesus Cristo vai falar no discurso sobre o Espírito Santo: eu vos darei um outro advogado, ele permanecerá convosco, ele vai dizer das minhas coisas, ele vai lembrar as coisas que eu disse, ele vai me revelar a vocês. É o Espírito Santo que nos revela Jesus Cristo. É a ação do Espírito Santo que nos faz conhecer propriamente Jesus Cristo. E esse conhecimento de Jesus Cristo é uma experiência de vida eterna. Porque o conhecer a Deus e aquele a quem Ele enviou é a vida eterna. É isso que São João diz em seu Evangelho. Conhecer Jesus Cristo e conhecer a Deus é a vida eterna em nós. E nós precisamos dessa experiência de conhecimento de Cristo, um conhecimento que não é produzido por nossa inteligência, mas é produzido por uma revelação de Deus a nós. É produzido pela ação do Espírito Santo em nós. É uma unção de revelação do Espírito Santo em nós. É um conhecimento interior. É uma manifestação da glória de Deus por seu Espírito em nosso interior. Por isso que alguns padres da igreja chamam essa experiência do conhecimento de Cristo de unção de glória. É a unção que
Moisés experimentou lá na sarça ardente, quando Deus se revela a ele através de uma experiência, de algo que ele ficava admirado de ver sem poder entender, mas Deus se revelou a ele: eu sou aquele que sou. É a experiência que Tiago, João e Pedro tiveram no Tabor, quando tiveram a revelação de quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele a quem se refere os profetas, é aquele a quem se refere a lei. Ele é o Filho amado, o qual nós devemos ouvir essa revelação que Pedro, João e Tiago tiveram no Tabor. Foi uma revelação da glória de Deus, tiveram o conhecimento de Deus, porque foi a eles revelado pelo próprio Espírito Santo quem era Jesus Cristo. O rosto de Moisés brilhava quando ele descia do Monte Horebe com as tábuas da lei. Brilhava quando ele subia e falava com o Senhor, que se revelava a ele, e ele conhecia o Senhor pela ação do seu Espírito Santo, e isso provocava nele uma transformação, uma glorificação pessoal, de tal forma que seu rosto brilhava. Era necessário colocar um véu para que aqueles que olhassem o rosto de Moisés não tivessem seus olhos cegados. É essa experiência do conhecimento de Deus que nós precisamos ter. Sem essa experiência do conhecimento de Jesus Cristo, pela unção do Espírito Santo, a nossa fé se torna uma fé racional, se torna uma fé vazia, se torna uma fé sem sentido, uma fé simplesmente baseada em dogmas, mas não em verdade, não em vivência. O conhecimento de Cristo gera vida em nós, e essa vida é uma vida eterna. Isso nós chamamos de unção de glória, que nós precisamos, a unção do conhecimento, que é resultado da ação do Espírito Santo em nós. É a experiência que os mártires tiveram, porque essa experiência do conhecimento de Cristo, nos dado pelo Espírito Santo, é um conhecimento que nenhum outro argumento arranca. Nós nos tornamos proprietários de uma verdade que se torna parte do nosso ser, que se torna parte integrante daquilo que nós somos. Eu não posso mais separar aquilo que eu creio daquilo que eu sou, os valores que eu estabeleço na minha vida, daquilo que eu creio. Não existe mais separação. O conhecimento experiencial de Cristo me obriga a viver conforme esse mesmo conhecimento, porque ele se torna parte de mim. Essa unção do conhecimento é produzida em nossa alma e tudo fica relativo a esse conhecimento. É isso mesmo que São Paulo entendeu quando ele escreve aos Filipenses: a excelência do conhecimento de Cristo. Eu considerei tudo lixo, eu considerei tudo esterco diante do conhecimento de Cristo. Diante daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo representa e é para todos nós. E isso é uma unção, é uma ação do Espírito Santo em nossa vida e que nós necessitamos. Como nós necessitamos. E nós podemos experimentar isso. E, aliás, já experimentamos isso. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas de vez em quando parece que penetra no nosso coração uma intuição diferente a oração parece que ela se torna, dá um salto, a gente entra num mistério e começa a perceber uma verdade que a gente não consegue nem formular e se toma conta da gente e a gente perde quase os sentidos. Eu estava viajando uma vez, uma dessas viagens de missão, e estava cantando, e de repente entrou no meu coração essa ideia, a ideia de que eu estava com Cristo, e Cristo era a razão pela qual eu estava andando, pela razão eu estava na estrada, uma estrada perigosa, longe, sozinho, de noite, e a razão era exatamente porque eu conhecia Cristo, e por isso eu estava dedicado àquilo. Gente, esse conhecimento, essa experiência me fez encostar o carro no acostamento, porque senão eu perdi o controle. E de repente, entra no nosso coração esse conhecimento. Eu sou de Cristo.
Cristo é meu. Ele vive em mim. É por Ele que eu vivo. Eu não preciso conhecer o homem da Galileia. Eu conheço o Cristo ressuscitado que mora em mim pelo seu Espírito. Eu conheço esse Cristo que falou na Galileia, não porque eu estava na Galileia, mas porque Ele fala pelo seu Espírito em meu coração. Eu conheço o seu Evangelho não porque eu li, eu conheço o seu Evangelho porque Ele diz o seu Evangelho em meu coração, porque o Espírito Santo habita o meu coração. E esse Espírito Santo diz em mim a respeito de Jesus Cristo, e por esse Espírito eu conheço Jesus Cristo. Isso me faz me sentir feliz, pleno, capaz de vencer as dificuldades, as dúvidas somem. Eu sei aonde eu estou fixado, eu sei aonde eu estou baseado, eu sei qual que é o fundamento de minha vida. Não adianta queremos procurar o conhecimento de Cristo através dos livros, isso ajuda. Conhecer a teologia, isso ajuda. Conhecer de cor e salteado as Escrituras, isso ajuda. Mas o conhecimento de Cristo verdadeiro nos é dado pela unção do Espírito, quando nós nos abrimos a ela, quando nós permitimos que o Espírito Santo diga em nosso interior, fale em nosso interior, quem é Jesus Cristo. Isso faz uma diferença louca, faz uma diferença absoluta. Foi assim que os mártires enfrentaram a morte. Foi assim que aqueles que entregaram suas vidas, entregaram suas vidas. Me recordo de Estevão, quando está para ser apedrejado, ele olha para o céu e fala, estou vendo Cristo em sua glória à direita do Pai. Uma revelação do conhecimento de Cristo no momento de sua morte. Porque é necessário para nós essa revelação, essa glória, essa unção de glória e revelação de Deus para que nós vivamos um cristianismo conforme aquilo que Jesus Cristo quer para nós e que não é pouco. Existe uma outra unção, uma segunda unção, que é a unção de poder. A unção de poder. Nós encontramos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, nós conhecemos esse texto. E virá sobre vós o Espírito Santo, que vos dará poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Essa unção do Espírito Santo confere a nós poder. Nós vivemos hoje diante do mundo e nos sentimos debilitados muitas vezes. Olhamos o mundo e falamos assim, o que nós podemos fazer? Vivemos muitas vezes amedrontados, encostados, acuados, e temos uma imagem negativa de nós mesmos. Achamos que nós não podemos. A primeira coisa que a gente escuta quando a gente convida alguém para qualquer... quem sou eu? Chama outro. Eu não tenho competência. Eu não sou capaz. Por que isso? Por que isso? Nós somos semelhantes a Saul e aos irmãos de Davi, que quando olhavam para Davi e Saul, olhavam para Davi e falavam, olha, quem que é esse cara? Pequeno, franzino, moço. Os irmãos de Davi, quem é você, rapaz? Você é um cara metido, querendo fazer uma coisa que você não sabe fazer. Quando Davi falou, eu vou lá enfrentar Golias. Saul duvidou, você é muito moço. Tanto é que ele nem conseguiu carregar as armas de Saul. Muitas vezes nós temos a imagem de nós mesmos, essa imagem que Saul e os irmãos de Davi tinham dele. Mas é porque eles não viam quem era Davi. Davi tinha sido ungido para enfrentar os gigantes. Nós somos ungidos para enfrentar gigantes. Nós somos ungidos para enfrentar gigantes e ficamos com medo diante de formigas, baratas. Quando nós somos ungidos
para enfrentar gigantes. E esses gigantes nós temos que enfrentar pelo poder do Espírito Santo. Porque o mundo precisa acreditar nas obras que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Ele diz isso: vocês vão fazer as coisas que eu faço e vão fazer coisas maiores ainda. E Jesus Cristo estava se referindo às obras dele. Estava se referindo às coisas que ele fez. Vocês vão fazer as coisas que eu faço e vão fazer as coisas maiores ainda. Jesus Cristo ressuscitou mortos. Quantos mortos nós já ressuscitamos? Jesus Cristo multiplicou pães. Quantos pães nós multiplicamos? Jesus Cristo andou sobre as águas. Jesus Cristo acalmou tempestades. Jesus Cristo curou leprosos, cegos, coxos. E aí nós racionalizamos. Nós limpamos leprosos quando nós damos a eles dignidade social. Acalmamos tempestades quando nós apaziguamos os ânimos. Andamos sobre as águas quando nós enfrentamos realidades e as vencemos. Curamos os coxos quando nós o incluímos na sociedade. Isso também. Nós somos chamados a realizar as obras de Cristo. E as obras de Cristo passam pelos milagres, pelos sinais, para que o mundo, vendo nossos sinais, acredite em Jesus Cristo. Mas nós temos uma visão equivocada a nosso respeito. Eu fico imaginando se nós, os cristãos, agíssemos com o poder que Deus nos deu. O poder de falar para aquela árvore: saia daí e se atire ao mar, e a árvore sair e se atirar ao mar. Nós ficamos achando que muitas vezes são outras pessoas que devem fazer isso, e não nós. A unção do Espírito para nós é uma unção de poder realizar as obras que Jesus Cristo realizou, de fazer as coisas que Jesus Cristo fez. Nós recebemos a mesma unção que Ele recebeu, nós participamos da mesma unção que Ele recebeu para realizar esses milagres, esses sinais. Nós olhamos muitas vezes na história da igreja, na vida dos santos, na vida dos apóstolos, nós ficamos admirados de ver como agiam, o que faziam, mas nós esquecemos que isso que eles faziam, aquilo com que eles, da maneira como eles agiam, é a nossa maneira, deveria ser a nossa maneira, deveriam ser nossas ações. Não existe diferença entre a unção do Espírito Santo de Pedro e a unção do Espírito Santo nossa. O Espírito Santo é o mesmo. Da mesma unção que Pedro participou, nós participamos. Da mesma unção que Santo Agostinho participou, nós participamos. Da mesma unção que um Curadás participou, nós participamos. Portanto, nós podemos realizar as mesmas obras que eles realizaram, os mesmos milagres que eles realizaram. Eu estava essa semana vendo alguns vídeos, algumas coisas de pregações antigas, e fiquei impressionado com como que as coisas aconteciam alguns anos atrás, gente. Não estou falando de séculos atrás, não. Eu estou falando da década de 70. Estou falando da década de 80. Estou falando de uma tia Laura, falando de um padre de Grandes, estou falando de um Elimiriano Tardif. Estou falando de coisas de 30 anos, 40 anos atrás. O que aconteceu? Nós estamos perdendo a noção de que essa unção de poder é a unção de poder mesmo, não é só o poder para testemunhar diante das perseguições, diante dos inimigos, não, a unção de realizar os sinais para que os homens creiam. Eu me recordo uma vez, nós estávamos num encontro
e a tia Laura estava nesse encontro, fazia um seminário do lado da sala que ela fazia o seminário. E nós estávamos conversando antes de começar o seminário, lá em Lorena, e aí uma senhora se aproximou dela e falou assim: tia Laura, eu estou com um problema de catarata nos olhos, e de fato os olhos já estão bem branquinhos. Catarata, a tia Laura botou a mão no olho e falou assim: o que é isso, minha filha? E tirou a catarata na mão. Os olhos dela ficaram perfeitos. O que é isso? Isso eu vi. Isso não foi no começo da história da igreja, porque eu não estava lá. O que acontece conosco? Nós recuamos, nós nos fechamos, nós não acreditamos mais que essa unção do Espírito é uma unção de poder. E se nós tivermos essa experiência do poder do Espírito, nós não vamos temer as pregações, nós não vamos temer o público, nós não vamos temer nada. Porque o Espírito em nós gera em nós essa consciência de que nós temos o poder de Deus. E não é nosso poder, é o poder de Deus. Um pregador norte-americano, na década de 60, que fazia jornadas de pregação que duravam uma semana, com pregação e oração de cura, uma semana. Parava só para fazer xixi e comer um sanduíche e continuava dia inteiro, noite inteira, noite adentro, rezando pelas pessoas, e as pessoas eram curadas, e as pessoas eram convertidas. E aí um grande empresário que teve a sua esposa curada de câncer, se apresentou a ele e deu a ele, na época, na década de 60, deu a ele um cheque de $2.500.000. E para ele financiar o seu ministério. E ele falou assim: eu não posso receber isso. Aí ele falou assim: mas por que você não pode receber isso? Porque eu estaria recebendo um salário que pertence a outro, porque quem fez não fui eu. Então eu não posso receber por aquilo que Jesus Cristo, por seu Espírito, fez. É esse o poder. Não é nosso poder. Mas esse poder está à nossa disposição. Um poder de ter a consciência que nós podemos. Em nome de Jesus Cristo nós podemos. Em nome de Jesus Cristo nós podemos avançar. Em nome de Jesus Cristo nós temos a força. Em nome de Jesus Cristo, o gigante que se apresenta não é nada. Porque nós temos o poder de Jesus Cristo. E isso o Espírito Santo nos faz compreender. É necessário essa manifestação do poder do Espírito Santo para que a fé seja fundada na manifestação do Espírito Santo. De São Paulo aos Coríntios. Esse poder do Espírito é o poder de manifestar o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Nos falta essa unção, muitas vezes, unção de poder. E uma terceira unção que nós recebemos do Espírito Santo é a unção de santidade. Deus nos chama à santidade e nos unge com sua santidade. Interessante que quando Jesus Cristo se apresenta, logo no começo do seu ministério, ele entra na sinagoga e alguns endemoniados vêm para ele. E querem que ele se afaste. E falam com ele. O que há entre você e nós? Nós sabemos quem tu és. Tu és o Santo de Deus. O Santo de Deus. Eu penso que hoje em dia assusta muito mais a humanidade, a santidade, do que o poder. Hoje em dia assusta muito mais as pessoas, aqueles que são santos, do que aqueles que manifestam o poder de Deus, muitas vezes. A santidade é algo que espanta o mundo. É algo que causa um impacto no mundo. Papa Paulo VI, depois Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, afirmaram constantemente
que o mundo moderno precisa de santos. Santos. E a santidade é uma experiência que nós temos em nós, uma unção para sermos santos, que é a unção do Espírito Santo. Mas que santidade é essa? Aquilo que o Papa João Paulo II chamava de uma santidade calça jeans. Não uma santidade que se recusa a viver o mundo, mas uma santidade que transforma o mundo. Não uma santidade que se recusa viver, mas uma santidade que provoca a vida a partir dos valores de Cristo, a partir dos valores do Evangelho. Que enfrenta um mundo contrapondo a santidade de vida àquilo que o mundo propõe. Mais do que um comportamento, essa santidade, essa unção de santidade, é uma mentalidade que nós devemos colocar no mundo com o nosso comportamento, com a nossa vivência. É a unção de santidade. Os fariseus eram perfeitos no seu comportamento. Eram perfeitos na maneira com que faziam as coisas, mas carregavam valores mundanos no coração e por isso não foram justificados. Embora fossem chamados de puros e perfeitos, que isso é o nome de fariseus, na realidade eles não continham, não carregavam a santidade de Deus neles. Porque não é o comportamento, não são as regras de vida, não são as normas que nos fazem santos, mas um coração santo e santificado pela ação do Espírito Santo, que produz valores, mentalidade, objetivos, que nos levam a viver de maneira coerente com aquilo que Deus quer que a gente viva. O Espírito Santo nos faz descobrir, por uma experiência, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é perfeito, aquilo que é de sua vontade. E por isso, nós podemos viver em contradição com o mundo, transformando o mundo pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de vivenciar os valores cristãos. Nós não produzimos a santidade de Deus em nós, mas o Espírito Santo derramado por Jesus Cristo realiza em nós essa santidade. A santidade incomoda. A santidade incomoda. Quando você está perto de uma pessoa que procura viver a santidade, essa unção de santidade, você se sente incomodado com a sua própria vida. Tende a imitar. Por isso a gente, quando conhece a vida dos santos que foram canonizados, nós ficamos impressionados e queremos ser como eles. Porque a santidade atrai, a santidade interroga, a santidade questiona, a santidade atrai para ser como os santos são. Essa santidade envolve em nós penitência, arrependimento, propósitos de valores eternos, de não se conformar com o mundo, mas realizar em nossa vida o projeto de Deus. E isso acontece quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo por uma unção de santidade. Nós somos chamados a sermos santos. São Pedro fala isso, sejam santos em todo o vosso comportamento. A carta aos Hebreus fala que sem santidade nós não veremos a Deus. São Paulo aos Tessalonicenses fala que a santidade é o desejo de Deus para nós. E isso é possível, está ao nosso alcance, porque o Espírito Santo nos é dado. Nós somos ungidos pelo Espírito Santo para sermos santos como Jesus Cristo é santo, como Deus é santo, e não menos santo do que isso. Os orientais falam que o projeto de Deus para nós é a nossa deificação, é participarmos ativamente e concretamente da santidade de Deus. Nós, ocidentais, falamos que o projeto de Deus para nós é a nossa santificação, que é a mesma coisa, a participação na santidade de Deus pelo Espírito Santo que nos é dado. Então, são 3 unções que nós podemos experimentar. A unção do conhecimento ou de glória, a unção de poder e a unção de santidade. Essas unções vêm a nós por Jesus Cristo a cabeça. Essa unção vem a nós por Jesus Cristo e a cabeça da igreja,
e que foi ungida pelo Espírito Santo para a nossa salvação. Nós somos ungidos dessa maneira pelo Espírito Santo para estabelecermos a salvação de Cristo para o mundo. Sem essa unção, sem essa vida ungida, não existe vida no Espírito. Não existe vida cristã autêntica. Uma vida cristã que possa realmente produzir os efeitos que dela se espera para o mundo. O que fazer então? Nós estamos numa assembleia de cristãos, num dia especial, que é o dia da comunidade. O dia de Pentecostes foi esse dia, um dia especial da comunidade. Um dia que eles se reuniram esperando que Deus, em Jesus Cristo e por Jesus Cristo, os ungisse com o Espírito Santo. Essa é a mesma motivação básica que nós estamos reunidos. E toda vez que nós estamos reunidos por isso. Portanto, o que nos resta é pedir. O que nos resta fazer nesse dia que estamos reunidos, que viemos de tão longe e com tantas dificuldades, nos resta é pedir. Pedir que o Senhor nos unja com seu Espírito. Que Ele derrame sobre nós seu Espírito Santo para que a gente possa conhecê-lo. Para que possamos experimentar o seu poder em nossa vida. Para que sejamos santos como Ele é santo. Para vivermos verdadeiramente a vida cristã a qual nós fomos vocacionados. Vamos pedir isso. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça. E humildemente vamos pedir ao Senhor nessa manhã. Unge-nos, Senhor, com teu Santo Espírito. Derrama sobre nós, Senhor, teu Espírito Santo, o Espírito de conhecimento, o Espírito de poder, o Espírito de santidade. Vem atingir a nossa vida, o núcleo de nossa vida. Vem transformar-nos. Vem batizar-nos. Nós te pedimos, ó Deus, por Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, que derrame seu Espírito Santo por Ele, para que venha nos ungir, nesse dia que é o dia do Cristo Rei, o dia em que seu Filho reina sobre tudo, sobre todos e para sempre. Derrama teu Santo Espírito, ó Pai, sobre nós. Unge-nos, como ungiste a Cristo no dia do batismo. Unge-nos com seu conhecimento, com sua glória, com seu poder, com sua santidade. Que possamos participar, Senhor, assim, da tua vida, da vida eterna. Que possamos participar assim, ó Pai, do teu amor. Derrama sobre nós teu Espírito Santo, nós te pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Derrama sobre nós. Vamos clamar. Nós devemos clamar. Queremos mais do seu Espírito, Senhor. Queremos mais, Senhor. Nós queremos, Senhor, arrepender-nos dos nossos pecados. Quebrar em nós também, Senhor, todo o corpo de pecado, para que o Espírito Santo esteja em nós. Nos arrependemos, Senhor, de tudo aquilo que nos separa, de todo o muro que pode nos impedir de experimentar o Santo Espírito. Derrama, Senhor, seu Santo Espírito sobre nós. Unge-nos, Senhor, com teu conhecimento. Unge-nos, Senhor. Vamos clamar. Vem, Senhor, com teu Espírito Santo, Senhor. Vem, abra o seu coração. Abrir o nosso coração, Senhor. Vem, Senhor, poderosamente. Vamos experimentar a ação do Espírito Santo hoje em nossa vida. Oh, vem, Espírito Santo, sobre a nossa história. Viemos aqui para isso hoje. O Senhor tem uma promessa para nós, tem uma palavra para nós. Uma palavra de restauração, uma palavra de santificação. Abra seu coração. Nós nos lançamos aos seus pés.
Peça ao Senhor. Enche-nos, Senhor, nesse Peça ao lugar. Senhor. Vem, Senhor, sobre nosso coração, Senhor.